Glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero compartilhar mais uma palavra de Deus para os nossos corações e, e também um alerta para a humanidade, um alerta para nós. Quero primeiro alertar a nossa nação, a nação brasileira, né, a minha nação, e também estender esse alerta para todas as nações, né, o Brasil em primeiro lugar, porque o Senhor tem nos dado livramentos, tem nos dado chances de nós nos convertermos, de nós voltarmos para o Senhor enquanto há tempo. E também estender este alerta para o mundo inteiro, para toda a humanidade. Porque todos nós precisamos do Senhor e o cenário em que nós nos encontramos, em que nós estamos vivendo, é mundialmente, né, mundial. Não é apenas no Brasil, não é apenas em uma cidade ou um município, mas é no mundo inteiro. Então, eu quero deixar esse alerta para todos. Como eu disse, primeiramente para os de casa, para a nossa nação. A palavra que eu quero compartilhar encontra-se em Neemias, capítulo de número 1. Eu quero ler do primeiro versículo até o versículo de número 11, para que nós possamos entender. Eu vou ser bem rápido e sucinto. Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração dos teus servos e à oração dos teus servos, que
desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhes graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Meus queridos, como eu disse, é um alerta. É um alerta para todos nós, para a humanidade. Nós estamos vendo aqui esta palavra falando a respeito de Neemias e da situação, do estado em que se encontrava Jerusalém após a invasão, eles serem invadidos e levados cativos, alguns ainda jovens, outros idosos, outros nasceram ainda no cativeiro, no exílio, mas nós vemos aqui que a palavra do Senhor vai dizer para nós que Neemias ele está servindo ao rei de copeiro no palácio, né? E quando chega uma caravana de Jerusalém até Suzã, a fortaleza onde Neemias está, ele interessa, ainda que ele não conhecia, ainda que ele tinha saído novinho demais, sem entendimento nenhum, de Jerusalém cativo, nós vemos que ele interessa. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, missionária Kátia, Jesus te abençoe. Nós temos visto que ele interessa em saber como está Jerusalém, como está o restante dos judeus que ficaram cativos ou que não foram cativos, mas que ficaram em Jerusalém. Então, Anani, um dos seus irmãos de Neemias, judeu, ele vai dizer que o povo está em grande miséria, Jerusalém está em uma grande ruína. Então, eles vão estar informando isso para Neemias. A paz do Senhor Jesus. Rosana Maltos, Deus abençoe a sua vida. Estamos orando por você e a sua família. Então, Neemias, ele, ao saber, né, do estado que está Jerusalém, que estão vivendo o restante dos judeus que ficaram, né, porque eles ficaram em Jerusalém para poder cultivar, para poder adquirir mais riquezas, e ao adquirir riquezas, o rei ainda estaria indo em Jerusalém e colhendo tudo aquilo que o restante dos judeus conseguiam juntar, conseguiam colher ainda nas suas conquistas que eles tinham ainda a fazer em Jerusalém, mesmo estando Jerusalém em um estado deplorável, em um estado de ruína. Mas agora Neemias, ao saber desse acontecimento, do que está acontecendo, ele se interessa em voltar a Jerusalém e reconstruir a cidade santa, os muros, os portões. Então ele entristece, ele começa a estar sozinho, o seu semblante cai, e ele vai consultar ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus dos hebreus, falar com Deus acerca do que tem acontecido, de como está Jerusalém, de como está vivendo o restante dos judeus. Ele vai pedir a Deus socorro. E eu quero dizer para todos nós que o estado de vida em que nós estamos vivendo, em que o povo se encontra, é um estado semelhante aos que os judeus estavam vivendo, embora nós não fomos de total sitiados, não fomos levados cativos por nenhuma outra força, por nenhum exército inimigo, mas nós estamos cativos por conta de um vírus que tem assolado a humanidade, que tem levado muitos à sepultura, que tem feito muitos pais, muitas pessoas chorar, porque esse vírus é um inimigo invisível e tem ceifado vidas, e nós estamos à mercê, estamos cativos por esse vírus. Então, Neemias, ele entristece, ele vai orar ao Senhor, vai dizer para Deus que ele é um Deus grande, terrível, é um Deus que tem o controle em suas mãos e que faz tudo aquilo que se aprove a ele, e que Jerusalém e os judeus estão naquela situação porque eles
viraram as costas para o Senhor e tinha feito aquilo que desagradava a Deus, e por isso Deus tinha permitido eles serem levados cativos e estar naquela situação. Então ele vai falar com o Senhor. Primeiro ele reconhece que eles erraram, eles reconhecem que eles estão vivendo aquela situação porque eles pecaram. E Neemias ele vai orar a Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, porque os hebreus pecaram, eles viraram as costas para o Senhor, mas ele não coloca a culpa só nos judeus que pecaram. Ele vai dizer que ele e a casa dos pais dele também pecaram, que eles todos pecaram, e por isso eles estão vivendo aquela consequência do erro que eles tinham cometido. E agora eu digo para todos nós que a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer também, né, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor, de Jesus, de Deus para a humanidade é a vida eterna por Cristo Jesus. Paz do Senhor para minha esposa, né, a Joana. Deus abençoe a sua vida. Então agora, ele vai reconhecer que os judeus são todos culpados de estarem naquela situação. E o que eu digo para todos nós hoje é que nós estamos vivendo uma situação difícil. A humanidade, os homens, a ciência não conseguem resolver, não conseguem encontrar uma solução para a situação que nós estamos vivendo. Mas não consegue por quê? Porque Deus não quer que a ciência consiga resolver essa situação. Porque Deus tem permitido tudo isso acontecer. Não é porque a China fez com que essa situação, ou causou essa situação em todo o mundo, não. É permissão de Deus em juízo. É consequência, o que nós estamos vivendo é consequência do pecado da humanidade. Porque a humanidade se voltou contra Deus, a humanidade endureceu os seus corações, querem fazer somente aquilo que agrada a ela, é um passando por cima do outro, é um querendo tirar vantagem do outro. Então há uma roubalheira, há uma matança, há uma criminalidade, banalizaram o evangelho e a coisa está horrível. O pecado tem cheirado mal às narinas de Deus e é por isso que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. E há uma solução para tudo isso. É a humanidade reconhecer culpada, assumir o seu erro, a sua parcela de culpa em tudo que está acontecendo e se humilhar perante o Senhor, recorrer a Deus, porque somente o Senhor pode mudar a situação que a humanidade está vivendo. Então Neemias, ele reconhece, ele vai dizer: de todos nós corrompemos contra ti. Quando ele diz isso, ele está dizendo que ele e a casa do seu pai pecaram contra Deus. Então ele vai dizer para o Senhor: esteja atento, ouça a minha oração e tem misericórdia de nós. Então, Neemias, ele vai dizer: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Então ele está dizendo, ele está orando ao Senhor, pedindo ao Senhor recursos, condições, pedindo para que Deus pudesse intervir naquela situação e desse a eles, né, a vitória, resolvesse aquela situação. Então é isso que eu e você, é isso que nós, a humanidade hoje,
É isso que o Brasil é isso, independente de denominação, de placa de igreja, independente do credo religioso ou não. Toda a humanidade precisa reconhecer e se prontificar perante Deus para que o Senhor possa ter misericórdia da nação brasileira e do mundo, para que nós possamos ter a providência de Deus sobre a nossa vida. Agora, eu quero dizer o seguinte: todas as vezes que nós erramos, nós não podemos esquecer do nosso erro, do nosso pecado, mas temos que rapidamente reconhecer que erramos, arrependidos, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, nos consertar com Deus, porque viver esse estado deplorável que nós estamos vivendo, essa mortandade que nós estamos vivendo, não é o caso. Sabe o que mais preocupa? É da humanidade está perecendo, morrendo, descendo à sepultura, sem confessar o Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Porque nós pensamos, ou a humanidade pensa, que ao morrermos nessa terra acabou, não acabou não. Aí é que começa uma eternidade no inferno, sem Deus, ou uma eternidade no céu, na presença de Deus. Então estejamos preparados para que eu e você possamos estar com os nossos corações voltados para o Senhor, para morar no céu, ter uma eternidade do lado do Senhor Jesus. Porque aqueles que se perdem, que vão para a eternidade sem o Senhor Jesus, aí começa uma eternidade de sofrimento, de dores, onde a coisa não é brincadeira. Agora nós vamos aplicar algumas coisas para o nosso dia a dia. Nós olhando pela palavra do Senhor e meditando no que o homem tem se esforçado para poder amenizar, resolver essa situação que nós estamos vivendo, nós declaramos com alguns decretos municipais e alguns decretos também do governo estadual. E nós podemos observar que os decretos municipais, eles permitiam a igreja estar em aberta e ter os seus cultos, as suas reuniões, usando o espaçamento entre um irmão e outro, usar álcool em gel e usar máscara. E aí podíamos ter os nossos cultos, as nossas reuniões normais. Agora, com esse índice de mortandade que tem aumentado, hospitais todos cheios, pessoas descendo à sepultura todos os dias, milhões e milhões de pessoas sendo mortas todos os dias, em todas as partes do mundo, nós deparamos com um decreto, do governo estadual, onde nós temos um toque de recolher das 20 horas até as 5 horas da manhã. A igreja não precisa estar fechada, mas não pode ter as suas reuniões, não pode ter as suas celebrações. É só apenas para atender pessoas individuais, singularmente, e não podemos estar juntos, aquela comunhão na igreja entre irmãos. E aí nós encontramos a palavra do Senhor no Salmo de número 133, que diz o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Não podemos mais reunir nos templos para adorar o Senhor, mas ainda que não podemos reunir nos templos, nós não estamos impedidos de dentro da nossa casa, onde nós estivermos, nós estarmos em comunhão, orando uns pelos outros e pela nossa nação, pelo mundo, para que Deus possa nos abençoar. Mas há esse decreto, durante 15 dias, aproximadamente, se a coisa mudar, nós vamos estar impedidos de reunirmos dentro dos nossos templos e ter essa comunhão com os nossos irmãos. Aí nós vemos esse decreto. Mas eu quero anunciar para você, para nós encerrarmos aqui, eu quero anunciar para você que
o decreto de Deus, ele já existe. Antes de tudo isso acontecer, o decreto de Deus já existe. Porque o decreto do homem é esse aí, espaçamento, isolamento. Mas o decreto de Deus para a minha vida e para a sua vida e para que o mundo possa se voltar para Deus, encontra em segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, no versículo de número 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei o seu pecado, seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, queridos, e todos que vão estar visualizando, e eu espero que esse vídeo ele viralize o mundo inteiro, para que todos possam saber que o homem está fazendo decretos, está tentando trazer uma solução para essa causa. Mas só vai haver uma solução se todos nós aderirmos esse decreto de Deus que já existia e existe e está em pleno vigor nos dias de hoje. Se nós aderirmos para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, se a população mundial aderir esse decreto de Deus para as suas vidas e se voltarem para o Senhor, se humilhando perante Deus, orando com toda a fé, com toda a força, com todo o fervor, se a humanidade buscar a face do Senhor, se a humanidade se converter dos seus maus caminhos, então Deus, ele vai ouvir dos céus, ele vai perdoar os pecados da humanidade e ele vai sarar a nossa terra, o nosso coração, essa terra. E o Senhor está dizendo que depois que a humanidade aderir para si esse decreto que ele deixou para a humanidade, então ele está dizendo, aí vocês podem orar, porque vai estar abertos os olhos do Senhor e vai estar atentos os ouvidos do Senhor à oração que a humanidade fizer. E assim Deus vai dar a vitória que nós tantos almejamos. Só para encerrar, porque agora o Senhor está dizendo, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Saiba de uma coisa, o seu coração é uma terra, e é uma terra fértil, tanto para o bem quanto para o mal. O seu coração é uma terra fértil, que tudo que semear nele vai nascer e vai frutificar. Então que a sua vida, o seu coração, frutifique para o bem. Busca o Senhor, se derrame na presença de Deus. Deixe o Senhor dirigir os seus passos. Porque o Senhor disse que quando isso acontecer, Ele vai santificar a sua casa, que é o seu corpo, que é templo do Senhor. Ele está dizendo que Ele vai estar nela, ou no seu corpo, na sua vida, perpetuamente. Isso é para sempre. E vai estar fixo os olhos do Senhor no seu coração, na sua vida, todos os dias. Então saiba de uma coisa, Deus está querendo mudar esta situação. Deus está querendo resolver a situação que a humanidade está vivendo. Mas para isso, precisamos dar lugar para o Senhor. Reconhecer o nosso estado. Reconhecer que Deus é Deus e que nós somos apenas criaturas, filhos de Deus. Mas Ele é o Senhor e não perdeu o controle da situação e quer que nós nos humilhamos perante Ele. Quer que nós venhamos reconhecer o nosso papel nesta terra e que possamos dar lugar para Ele. Então, se derrame perante o Senhor, coloque a sua vida, a sua casa, a sua família nas mãos de Deus e deixe o Senhor Jesus mudar a sua vida, mudar essa história.
porque somente Deus tem a solução para todas essas causas que têm acontecido nessa terra. Quero deixar esta palavra para o seu coração. Quero deixar esta palavra para a sua vida. E que assim Deus, em Cristo Jesus, te abençoe e te guarde. Nós vamos estar encerrando por aqui. E eu quero deixar, como o Senhor Jesus disse, eu vos deixo a minha paz. Não a paz que há no mundo. Porque a paz que há no mundo é paliativo. Mas a paz que vem de Deus é aquela paz que você possa estar vivendo esse momento de terror, esse momento que nós estamos vivendo. Mas você vai enfrentar tudo isso serenamente, porque a paz que vem de Deus é uma paz que acalma o teu coração. E outra coisa, tenha paz com Deus. Ter paz com Deus é você viver uma vida tranquilamente, sabendo que Deus está no controle e é Ele que vai te dar a sua vitória. Um abraço para todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Amém?